Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, conversando com você, com a sua família, com o nosso Brasil e grande parte do mundo, diretamente aqui da cidade imperial. São alguns programas especiais que estão sendo levados até a sua casa, a partir dessa belíssima cidade de Petrópolis, que sofreu muito com as chuvas, como nós ficamos sabendo, não é? Nem tudo aquilo que foi divulgado correspondia à verdade, não é? O que eu encontrei aqui, tenho encontrado por esses dias, é uma cidade que resistiu bem à chuva, claro, aquelas regiões mais difíceis, ali realmente o estrago foi grande, mas como se noticiou, a verdade no fundo não era bem isso, né? Então, estamos muito felizes por estar aqui e verificar que essa cidade permanece de pé e muito bem, não somente ela, mas as circunvizinhas, e que é uma região que vale a pena ser visitada por você de todo o Brasil e fora do país que nos acompanha neste momento. Estamos conversando nessa noite sobre a educação escolar no Brasil. É claro que o programa ele não tem esse caráter de esgotar o assunto, nem dá, né? O tempo não nos permite. Aqui a gente quer provocar um pouco a reflexão de você, especialmente está aí do outro lado, você que é pai, mãe, mas também professor, de repente um pouco desestimulado, desanimado. Não desanime, tem jeito, viu? Quero aproveitar e mandar um abraço especial aos professores, à direção do nosso Instituto Canção Nova, na sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista, São Paulo, onde o ensino de qualidade, atendendo muito mais de 1.200 crianças, um trabalho que é feito com as famílias, realmente espetacular, aí junto ao MEC, notas muito altas, e o mais bonito, inteiramente gratuito, porque atende esta parte da nossa população que sofre com a educação no país, que é a população mais carente. E nós queremos saber agora, nesse terceiro bloco, aqui do Frei Antônio Moser, do professor William, o que Petrópolis pode oferecer para o Brasil. Antes, deixa eu perguntar aqui ao Frei Moser, que ia falando sobre isso no segundo bloco, mas acabamos passando um pouco a respeito, Frei Moser, do ensino religioso. Não é? No começo você teve uma certa resistência, mas acho que valeria a pena, nesse terceiro bloco, dizer um pouco mais claro o que é o ensino religioso, o que o ensino religioso pode oferecer às escolas, até a partir do exemplo local. Olha, antes de mais nada, se criou uma certa imagem de que você tem numa escola evangélicos, católicos, depois as religiões luteranos, mais tradicionais, e que então seria uma espécie de guerra. Na realidade, desde há 30 anos atrás, quando comecei a trabalhar nos finais de semana na Baixada Fluminense, eu aprendi que religião não se discute, você trabalha junto. E a partir do trabalho vai se iluminando o caminho de todos. Assim também aqui, na nossa escola, aqui do Centro Educacional, e de modo geral as conveniadas aqui em Petrópolis, nós não temos tido grandes problemas não, porque você respeita, não é, a respectiva igreja, mas os grandes valores evangélicos são comuns. Por exemplo, amar o próximo, saber perdoar, saber colaborar, não é, saber dialogar, quer dizer, são os grandes valores. E nesse sentido, eu não tenho encontrado muita dificuldade, até pelo contrário, a gente tem trabalhado junto e os horizontes vão se iluminando para todos nós. No fundo, Jesus é o homem perfeito, como Maria é a mulher perfeita. Ora, nós queremos formar homens e mulheres o mais possível à semelhança de Jesus, de Maria, não é? E daquelas pessoas que nós chamamos de santos e santas e que na realidade só foram grandes homens, grandes mulheres que se fizeram pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. E toda escola, ela tem que cultivar isso. Tá certo. Professor, o que Petrópolis como cidade imperial, tem uma importância histórica, turística, ecológica e é óbvio também educacional, porque daqui saíram grandes homens para a formação, para a cultura, para o desenvolvimento do nosso país. O Brasil está vivendo um momento histórico, não é realmente uma mudança inevitável, o país cresce, ainda estamos, não é, com números assim bastante tristes. Há pouco tempo, né, saiu aquele ranking das universidades, o Brasil não estava nem entre as 200 do mundo, quer dizer, estávamos lá
com Unicamp e outras lá, USP, 240 e tantos em termos de posição, quer dizer, ainda há muito que ser feito. Mas o que Petrópolis pode, enquanto educação, não só no âmbito local, mas poderíamos ousadamente dizer, oferecer ao nosso país, ou pelo menos ir na sintonia do que pretende o governo? Olha, Padre Milton, eu acho que Petrópolis tem tudo para ser a capital da educação no Brasil. Independente da minha presença, que estou aqui há 6 meses. Eu acho que a cidade ela tem uma cultura individualizada que, se for transformada em conjunto, se houver uma harmonia, vai ser um padrão para o Brasil. Nós temos convênio com escolas católicas, metodistas, anglicanas, luteranas, não religiosas. E se houver a sabedoria de somar essas experiências, nós vamos ter o melhor ensino do nosso estado e um dos melhores do país. Por quê? Porque essa multiplicidade, ela soma, ela não divide. Por exemplo, saiu o resultado do IDEB, nós tivemos aí, entre as 10 melhores escolas, 6 escolas ligadas a esses convênios religiosos. Então, a parceria, quando ela é bem feita e bem utilizada, ela pode dinamizar a rede. Isso, e uma delas, por acaso, não se chama Bom Jesus do Tozé? Uma delas é sua, é Bom Jesus. Uma é a minha escola também, dentro da paróquia Santa Clara, é claro, né? A meta do Brasil é chegar ao IDEB de 0 a 6 em 2022. Algumas escolas já atingiram essa meta em Petrópolis em 2009. O que eu acho, Padre Hamilton, que pode ser a grande contribuição é a junção da pedagogia com a gestão, a junção da pedagogia com a religião, a junção da pedagogia com a modernidade. Por exemplo, nós compramos, o prefeito Paulo Mostrange tem um programa chamado Escola Feliz, nós compramos 15 milhões de reais em equipamentos. Geladeira, fogão, televisão, brinquedos, livros. Além disso, nós estamos comprando escolas para fazer educação infantil. E eu acho que o teu comentário sobre a questão do ensino superior, ele tem uma explicação simples. A educação tem que ser sistêmica. Não pode ser só superior, não pode ser só médio, antigo segundo grau, para quem está nos vendo. Não pode ser só fundamental, antigo primeiro grau, para quem está nos vendo. Ela tem que ser um conjunto. Se nós investirmos na base, todo o contexto vai melhorar. Não é o ensino superior que puxa esse trem. Quem vai puxar essa locomotiva é a professora da educação infantil, é a professora de 1º a 5º ano. É na base da educação que se vai fazer a revolução. E no nosso país, durante muitos anos, a educação infantil era só graças à igreja ou para os milionários que pagavam nas escolas particulares. Então, há uma dificuldade. No nosso país, você que está nos vendo, você que está em outro país, no Brasil, a criança entrava na escola aos 7 anos de idade, até 10 anos atrás. Isso é inacreditável, ridículo. Então agora, graças a Deus, existe uma obrigatoriedade de matricular aos 4 anos. Então, nós adultos brasileiros não tivemos educação infantil, em geral. Mas as crianças do Brasil que tiverem educação infantil serão melhores do que nós atuais adultos. Então, se souber não deixar a educação virar só formação de mão de obra. Ou seja, como é que se evita isso? Parceria com as religiões. Se capacitar as direções, se tiver uma visão mais moderna de gestão, nós vamos ter uma grande contribuição de Petrópolis para o Brasil e, se Deus quiser, de Petrópolis para o mundo, porque aqui nós estamos mostrando claramente um representante do Estado, que sou eu, represento o município e o prefeito da cidade, um representante do setor religioso, e eu estou dizendo que, independente de qual seja a religião, de A, B, C ou D, para mim, como gestor público, essa parceria é uma bênção. Por quê? Porque o meu problema, Padre Hamilton, não é a religião. O meu problema é você, mãe. É você, pai, que está me assistindo, que acha que não tem compromisso com a educação, que basta só botar a criança na escola, que basta só pagar um bom livro. Você tem que aprender que sem você não dá. Então, a minha parceria, a parceria de Petrópolis com as igrejas,
é para tentar convencer você que a sua criança é sempre uma criança e que a educação vem de casa e que se você não conseguiu completar a sua educação, nós estamos de braços abertos para você voltar a estudar, porque o adulto, mais do que ninguém, tem que continuar estudando, porque quando o adulto estuda, toda a sua família estuda junto. E eu sinto às vezes hoje, converso muito com o Frei Moser sobre isso, que a família entrega a criança para a gente e acha que a gente é que tem que se virar. Não é bem assim não, tem que ser uma parceria, escola, igrejas e família. E aqui tem nós estamos caminhando para o final do programa, Frei Moser, mas um ponto muito interessante e que isso que o professor acaba de colocar, de fato, nos põe na realidade do tempo, porque há um tempo atrás, o problema era a questão, porque são fatores interligados. Então você tem o fator do desemprego, não é, da miséria. Então a família tem os seus filhos, obviamente, mas a criança já não dá nem para ir para a escola, porque já tem que ajudar tem que trabalhar para ajudar no orçamento. Então todo esse déficit aí que nós fomos criando. Mas por outro lado, isso, graças a Deus, tem mudado de fato. E hoje as famílias podem de fato colocar aí o seu filho a partir dos 3, 4 anos, e aí começa esse processo. O que a igreja, dando aqui como uma mensagem final, pode ainda mais, o que dizer ainda mais, nesse processo de colaboração mútua, igreja e Estado, não é? Para que tenhamos uma educação afetiva, porque aí está um ponto interessante, ética, moral, e efetiva, para que possamos construir de fato um Brasil melhor. Eu acho que o nosso debate foi muito rico. O professor William aí deu um show, né, de bola, mostrando que realmente está no seu lugar. Agora, eu apenas acrescentaria, assim, para ampliar um pouco o horizonte, além dos pais, além das religiões, nós temos que contar com todos os setores da sociedade. Tem que haver uma mudança de mentalidade, não é? Nesse sentido de que eu não tenho filhos, os filhos são da sociedade. Então, todos têm que assumir. E eu vou terminar a minha colocação com um exemplo vivido aí em Piabetá, no município de Magé, há muitos anos atrás. Chegava no período de Natal, apareciam lá 3, 4 mil crianças, uma coisa incrível, né? Então o pessoal dizia, mas Frei, mas o que nós vamos fazer com essas crianças? Não é? Como é que a gente vai agora no Natal causar uma alegria? Eu dizia, não, essas crianças são nossas, ou seja, toda a comunidade, ela tem que se juntar às suas forças para acolher essas crianças. E aí a gente termina como Jesus terminou, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Agora, por quê? Não só o reino lá dos céus, mas esse que nós podemos começar a colaborar com ele aqui na terra, criando um novo tipo de sociedade, novas relações, você falou, de respeito, de afetividade, de ternura, não é? É uma sociedade muito violenta, então a ternura é fundamental. Ora, um centro educacional como esse, onde nós estamos, justamente ele prima por isso, porque chego às mães e eu vejo a felicidade. Quando inauguramos aqui a creche, aquelas mães, elas riam até as orelhas, de felicidade. E agora elas chegam todas assim satisfeitas, porque vê cada dia mais um novo jardim, mais uma pinturazinha, mais uma escola reformada, em outras palavras. Isso tudo cria um novo ambiente. E é isso que eu acho que tem que acontecer com mais rapidez ainda, mais eficiência e, sobretudo, eu diria, com mais ternura. Porque no fundo, só é educado quem ama. Tá certo. Quem ama, educa. Não é isso, professor? Obrigado pela participação no nosso programa. Obrigado. Foi um orgulho e um presente para a cidade de Petrópolis. Eu queria agradecer em nome do prefeito Paulo Mostrange esse olhar do Canção Nova para a nossa cidade. Tá certo. É a TV Canção Nova, não é? A serviço da vida e da esperança, a esperança de um mundo novo, de um mundo melhor. E o programa Em Pauta, obviamente, quer colaborar com isso através das reflexões, dos debates que você tem acompanhado aqui todas as sextas-feiras. Quero mandar um abraço especial antes ainda de terminarmos o nosso programa, a Forma e Reforma, na pessoa do Fábio, porque nos ajudou, dá uma, abre aí, pedir ao nosso
cinegrafista, abrir um pouquinho aí para você perceber a beleza desse cenário montado aqui no Educandário, não é? Então, um abraço aí ao pessoal da Forma e Reforma, na pessoa do Fábio, também a Ana Paula Andrade, do Projetos em Arquitetura e Design de Interiores, não é? O nosso agradecimento, o nosso abraço especial por essa colaboração, tá certo? Para você que esteve conosco, nosso abraço, um ótimo final de semana, Deus abençoe e até a próxima sexta, se Deus quiser.